Olá, seja bem-vindo ao Café com Pablo Saraiva número 7, onde nós vamos falar sobre exceções. Certo? Então estamos aqui com o nosso projeto do Idade Service, como nós deixamos no vídeo anterior, né? Ele já verifica qual é a maior idade de uma coleção, de uma lista, e qual é a menor idade em uma lista. E hoje nós vamos tratar os casos em que as idades são inválidas, ou seja, se uma idade for menor que 0 ou se uma idade for maior que 200, nós vamos tratar isso como uma idade inválida aqui no nosso projeto, né? Então vamos, como sempre, começar escrevendo um teste, né? Teste public void teste idade menor que 0. Declaramos uma lista de idades, new array list, idades.add -10, idades.add 10. Tem alguma coisa aqui errada. Idade menos 10, como é que pode? Não pode, né? Eu nem vou botar essa idade 10, que não faz sentido. Só uma inválida já é o suficiente para o nosso teste. Então vamos lá. Idade service. New idade service. Idade service.get mais novo, faça unidades. Melhor, né? Teste idade menor que 0 para o método get mais novo. E a gente também vai testar se isso está funcionando no método get mais velho, certo? A gente não vai fazer nenhuma asserção aqui, porque a gente espera que esse método tenha uma exceção, que dê um erro. Aí como é que a gente faz isso? Aqui no teste, a gente diz que esse teste ele espera receber uma exceção. Essa super genérica, que já vai servir bem para o nosso propósito aqui, que é começar a entender o que são exceções, certo? Então a gente está dizendo aqui que esse teste espera que dê um erro quando eu passo uma idade menos 10. Vamos rodar os testes, vamos ver o que vai acontecer. Opa, esse teste aqui falhou. O teste idade menor que 0 get mais novo falhou. Por quê? Porque ele esperava um erro e esse erro não aconteceu, né? Provavelmente, esse método retornou menos 10 como uma idade mais nova, não lançou uma exceção. Então vamos corrigir. A gente escreveu o teste falhou, vamos fazer o teste passar e refatorar. Esse é o ciclo do TDD, que é o Test Driven Development. Então vamos aqui agora no nosso teste, na nossa classe, na nossa implementação. A gente quer que quando o cara chame o get mais novo, que ele verifique se tem alguma idade inválida aqui no meio. Tá, então a gente vai fazer isso bem aqui. Se idade... Opa, embaixo disso aqui. Se idade atual for menor que 0, você vai lançar uma exceção. Throw new exception. O que é isso? Quando eu lanço uma exceção, eu estou dizendo para quem chamou o meu método na minha classe que alguma coisa deu errado. Tá? Então vamos dar aqui um Ctrl 1, Add Throws Declaration. O que acontece? Para um método lançar uma exceção, ele precisa, na declaração dele, dizer quais tipos de exceção ele lança. Aqui no caso estamos lançando exception, que é super genérica, né? E quem está chamando o nosso método vai ter que tratar isso. Vamos ver.
olha só. Sempre que eu estou chamando aqui o get mais novo, agora eu preciso tratar, porque esse get mais novo agora ele tem a chance de dar erro. Então, já que eu estou usando esse método, eu preciso tratar. Eu preciso decidir o que eu vou fazer em caso de erro. Tá? Então, nos nossos testes aqui, nós vamos apenas lançar esse erro para cima também. Então, Ctrl 1, Add Throws Declaration, tal. Então, o nosso método de teste também joga essa exceção para cima e vamos ver o que acontece. Vamos rodar o nosso teste. Opa! Veja que agora os 3 testes passaram. Ou seja, esse teste aqui, apesar dele declarar que ele poderia lançar uma exceção, ele não lançou. Ou seja, ele funcionou. E esse aqui, que se esperava que essa exceção fosse lançada, ou seja, foi um teste que a gente escreveu já querendo testar a possibilidade de erro, o erro de fato aconteceu. A exceção foi lançada quando a gente chamou o nosso idade service. Então funcionou, né? Agora vamos ver se essa mesma exceção está sendo lançada no caso de teste idade menor que 0 no get mais velho, no outro método, né? E aqui a gente vai chamar o get mais velho. Vamos rodar os nossos testes. Não funcionou. O get mais velho não lançou a exceção que a gente esperava que ele lançasse aqui, quando a gente passou uma idade inválida para ele, menos 10. O que aconteceu? Bom, a gente implementou o nosso validador aqui no get mais novo, mas a gente não implementou ele aqui no get mais velho. A gente poderia copiar isso aqui e colar aqui, tá? Mas isso não é uma boa prática. Tá? O ideal é que você não tenha código repetido no seu programa. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai guardar essa validação aqui no método específico de validação da nossa classe de serviço. Como é que a gente faz isso? A gente pode marcar esse bloco, Ctrl 1, Extract to Method. Ou seja, a gente vai extrair esse pedaço de código para um método específico. E esse método é o quê? Valida idade. Ou seja, a gente vai validar todas as idades através desse método valida idade. E esse método, como é que é a assinatura dele? Private, ou seja, ele é um método interno da nossa classe. Quem está usando a nossa classe não precisa saber que esse método existe. Ele não faz parte do contrato da nossa classe. Ele é um método para uso interno, ou seja, ele é um método privado. É um método que vai auxiliar os métodos públicos da nossa classe a fazerem o trabalho deles. Então ele é privado, ele não retorna nada, ele só vai validar, vai receber uma idade do tipo integer, tá? E se essa idade for menor do que 0, ele vai lançar uma exceção. Quando ele lançar essa exceção, esse método que chamou o método privado também não está tratando, está lançando essa exceção também. A exceção ela vai subindo até que chegue em algum lugar que resolva tratar com ela. Tá? E aí ela para de subir. Subir, que eu digo, é numa pilha de chamada, que a gente vai entender como é que funciona mais para frente também, mas aqui a gente pode ver um resumo que é o seguinte: esse teste chama um método da nossa classe, esse método chama um método privado, esse método aqui lançou uma exceção, então ele vai voltando pelo caminho de chamada, né? Volta essa exceção para cá, volta aqui para o teste, e o teste estava de fato esperando essa exceção e ele vai passar. Tá? Só que aqui a gente está validando a idade atual só no get mais novo. E o que a gente vai fazer agora? Agora sim, a gente usa esse mesmo método aqui no get mais velho. E esse erro que ele está mostrando aqui é o seguinte, porque o get mais novo ele lança essa exceção. O get mais velho não está declarado que ele lança exceção nenhuma. Então ele teria que ou tratar a exceção que o valididade lança, ou então lançar para frente também. Ele vai lançar também, certo? Então tá tudo bem aqui, vamos voltar aqui.
E agora a gente tem um erro aqui, ó. Esse teste não trata a exceção do get mais velho nem lança. Então vamos lançar também. Então resolvemos todos os problemas aqui de erros, né? Vamos rodar, ver se os testes agora estão funcionando. Opa, beleza. Nossos 4 testes estão passando, né? Tem um outro caso, a gente testou agora para idades menores do que 0. Agora vamos testar para as idades maiores do que 0. Tá? Vamos copiar esse outro teste aqui. Maior do que 0 não, desculpa. Vamos testar para o caso da idade inválida ser maior, idade maior que 200, né? Que é inválida para a gente. Então, idade maior que 200 no get mais novo, né? Maior que 200, vamos botar aqui então 201, certo? E aqui a gente quer que ele lance uma exceção também. Então a idade sendo maior que 200, sendo 201, a gente quer que ele lance também uma exceção. É esperado que ele lance uma exceção. Vamos rodar os testes. E deu erro, quer dizer, teste idade maior que 200 no get mais novo não deu erro nenhum. E a gente esperava que desse. Vamos olhar o que aconteceu. No nosso valida idade, a gente só está validando se é menor que 0. A gente também quer validar se ele é maior que 200. Então vamos escrever um outro if aqui. Se a idade atual for maior que 200, eu também quero lançar uma exceção. Tá. Ao invés de escrever esse outro if aqui, tem uma outra forma de a gente fazer isso quando a gente está trabalhando com booleanos. Tá? Existem alguns operadores booleanos e aí a gente vai trabalhar com lógica booleana que auxiliam nesse caso de a gente querer que ele retorne erro se for menor que 0 ou maior que 200. Tá? Então a gente vai usar aqui um operador booleano chamado OU, que são esses dois tracinhos aqui, paralelos, verticais, essa barrinha vertical. E ele fica assim, ó. Se idade atual menor que 0 ou idade atual maior que 200, ele lança uma exceção. E aí a gente não precisa mais desse outro if. Como é que funciona o OU? Tá? Se esse lado aqui do OU for verdadeiro, o OU já é verdadeiro. Se esse lado aqui do OU for verdadeiro, o OU também é verdadeiro. Se os dois lados forem verdadeiros, o OU também é verdadeiro. O OU só é falso se as duas afirmações aqui forem falsas. E aí ele é falso. Então quer dizer, se a idade for menor que 0, ou se a idade for maior que 200, eu vou lançar uma exceção. Tá. Então esse é o primeiro operador que a gente está vendo, que é o OU. E ele é verdadeiro para todos os casos em que um dos dois lados, pelo menos, for verdadeiro. Então vamos voltar aqui no nosso teste. Run as JUnit test. Passou. Isso é mais uma vantagem da gente não ter repetido esse código da validação nesses dois lugares. Por quê? A gente mudou agora a nossa regra de validação e a gente só precisou mudar em um lugar. Então é muito comum você escrever um método e você aprimorar aquele método, né, mais para frente. Se você tem aquele código repetido, copiado e colado pelo seu programa em várias partes, quando você muda aquela implementação, você tem que mudar em todos aqueles lugares. Ou seja, eu teria que colocar essa regra do OU aqui e aqui, e em mais tantos quantos forem os lugares em que eu tivesse copiado e colado esse código. Quando eu isolo isso em um método,
eu posso trocar aqui nesse método e já vale para os outros pedaços do meu programa. Então, não copie e cole código no seu programa, tá? O código ele deve ser isolado. Você vê que esse outro pedaço aqui ele é muito parecido, mas ele não é igual. Aqui eu estou verificando se a idade é maior, aqui eu estou verificando se é menor, tá? Então, daria também para expandir, mas é um código muito simples. Agora, a validação, né, que já é um código que seria exatamente igual aqui, valeu a pena a gente externalizar para um método privado na nossa classe. Então, está passando o nosso teste, onde a gente valida que a idade é maior que o 200 no get mais novo lança uma exceção. Tá? Para o nosso teste ficar completo, vamos validar também no get mais velho. Então vamos ver se no get mais velho a gente também está recebendo essa exceção para a idade 201. Legal, né? Agora, como eu tinha falado antes, é sempre bom a gente testar os casos extremos. Então eu quero testar se a idade foi exatamente 0, se não é lançada uma exceção. E se a idade foi exatamente 200, a exceção também não é lançada. Então vamos lá. Teste idade igual a 0. E aqui eu não vou especificar get mais novo ou get mais velho, porque já está claro que a gente está usando o validador que é comum para os dois. Mas pode ser, dependendo do seu caso, você pode querer fazer isso. Então, idade igual a 0, a gente não espera uma exceção. Mais novo, se ele vai aceitar assertivos. Se ele vai aceitar 0 como a idade do mais novo aqui. Então, teste de idade igual a 0. E vamos colocar então get mais novo. Tá, então temos aqui 3 idades, 20, 0 e 10. Criamos uma instância do idade service. Chamamos aqui o método get mais novo. E a gente não quer que ele dê erro quando for exatamente igual a 0. A gente quer que ele retorne 0 aqui como a idade do mais novo. Vamos rodar os testes, ver se está tudo funcionando. Beleza, 7 testes passaram. E por último, vamos agora escrever um teste com a idade igual a 200 para o get mais velho, se ele também não dá erro. Então tem aqui 20, 210. Aqui Alt Shift R para refatorar. Vamos chamar essa variável de mais velho. Aqui vamos chamar o método get mais velho, passando as idades. E a gente quer que o mais velho que seja 200 e que não dê erro também. Run as change test case. Beleza. Temos agora 8 testes aqui passando. Testamos as situações limite. Temos uma implementação de 2 métodos na nossa classe com validação dos dados, lançando exceção. Tudo certo. Show de bola. Então é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo. A gente começa a trabalhar com exceções e tratamento de exceções. Ficou muito bacana, tá? E muito obrigado por assistir. Valeu, até a próxima.